Marcos, não quero saber de Mateus. Mas é muito difícil você falar o que Mateus ensina que você não vai encontrar em Marcos. Muito difícil. Tem um pensamento muito parecido. Agora é claro, a visão sobre o Cristo, a cristologia e o público alvo, ou seja, o destinatário, ajuda muito a mudar a linguagem, a característica peculiar do livro. Questões introdutórias. Autor e data e algumas características. É só a introdução do livro. Eu posso encontrar em Bíblia de estudo essas questões introdutórias. Eu posso encontrar em sites na internet essas questões introdutórias. Ou em livro de introdução ao Novo Testamento, essas questões introdutórias tem tudo lá. Tem Bíblia de estudo, que antes de você ler o primeiro capítulo, tem umas informações lá. São questões introdutórias do livro. Autor e data, o Marcos, na Bíblia é João Marcos, o nome dele, parente de Paulo, entre 64 e 68, nesse período aí da década de 60, é o período em que ele provavelmente escreveu. Se ele é o primeiro dos evangelhos, porque tem gente que defende isso, logo Mateus e Lucas consultou Marcos para poder escrever o evangelho deles. Dá para entender? Marcos já existia, um exemplo. Aí eu vou ler Marcos e vou escrever Mateus e vou escrever Lucas. Já que eles são sinópticos parecidos, provavelmente há uma possibilidade muito grande de eles terem lido um livro do outro para poder escrever. Agora, quem escreveu primeiro pode ter sido Mateus, se primeiro ele escreveu em hebraico para depois ler. Se ele nunca escreveu em hebraico, então primeiro foi Marcos. E eu tive um professor que ele foi estudar na Inglaterra, fez o doutorado no livro de Marcos, só sobre Marcos, e ele defende a tese que Marcos foi escrito primeiro. Se o camarada for estudar Marcos, e o nome desse pastor é Marcos, e ele está falando que Marcos foi primeiro, eu fico assim com uma vontade muito grande de defender esse pensamento. Foi meu professor no mestrado, que no mestrado tem que ser doutor para poder ensinar. Porque tem uma base, né? Porque, segundo os estudiosos, ele só escreveu o que Pedro, né? Citou. Exatamente. Ele foi vamos dizer assim, um auxiliar de Pedro, e a teologia de Marcos é muito parecida com a teologia de Pedro, e há uma possibilidade muito grande, de acordo com Papias e de acordo com Eusébio, que são historiadores, de que Marcos tenha copiado de Pedro o Evangelho de Pedro. É assim, Evangelho segundo Pedro, escrito apenas por Marcos, como amanuense, como escriba. A ideia é bem próxima disso. Resposta de um pedido dos romanos. Então, o pensamento do povo romano é assim: olha, a gente tem que obedecer, pronto. Para poder ter o que a gente tem que obedecer ao imperador. A gente tem que adorar o imperador, reverenciar o imperador, tem que adorar os deuses do panteão romano, tem que seguir isso aí. Mas me diga uma coisa, Jesus ensinava o quê? Esse é o primeiro ponto. O segundo, que é o mais importante para o romano, ele fazia alguma coisa para mostrar que é rei, porque rei tem que fazer alguma coisa para mostrar que é rei. Ele lutava, ele fazia o quê? Então, a realidade do livro de Marcos é uma realidade organizada exclusivamente para mostrar que Jesus fazia mesmo. Isso aqui ele fez, isso aqui ele fez, isso aqui ele fez. Então, os termos que são aparecidos lá são de um discurso de Pedro. Existe uma preocupação com a atividade, não com os ensinamentos. A boa nova é a pessoa de Jesus que chegou, a boa nova é ele. Então o foco não é Herodes nem César, o foco é Jesus, o foco é ele, essa é a boa notícia. Vamos olhar para Jesus, esquece Herodes, esquece César. É como se ele estivesse escrevendo hoje, dizendo assim: rapaz, esquece o prefeito, o governador e o presidente, e vamos focar em Jesus. Posta mais coisas sobre Jesus na tua rede social. Deixa de estar atacando um, defendendo o outro, atacando o outro, defendendo um. Vamos focar aqui, ó, em Jesus.
Vamos deixar de estar discutindo na rua, discutindo no trabalho, em tudo que é canto, dentro de casa, por causa de coisas estéreis. Vamos focar no reino e naquilo que compete. Então, assim, é Jesus, o Evangelho é Jesus, o discurso é Jesus. Vamos trabalhar Jesus. Com Jesus, o reino de Deus se aproximou da humanidade. Então, ó, o reino de Deus estava lá em cima. Aí o reino de Deus chegou e agora está andando entre nós, tocando na gente e abraçando a gente. O reino de Deus se fez carne. Olha, o Evangelho com menos material particular, parece até um resumo, o irmão já tinha abordado aqui, é praticamente uma tentativa de ajudar o irmãozinho Pedro, que escreveu uma epístola, depois escreveu outra. Eu vou falar agora só sobre os episódios da vida de Jesus. Pois não, Pedro? Vai dizendo que eu vou escrevendo. Há a possibilidade de ter sido assim a carta do irmãozinho Marcos. Entendido aí? Vamos avançar. Eu estou querendo ajudar você a entender questões introdutórias, mas as questões teológicas, ó, questão teológica, o reino é uma questão teológica? É. As obras do reino, questão teológica, a morte e a redenção são questões teológicas. Aí eu estou pontuando o assunto e colocando ali as referências e o que Marcos fala sobre esse assunto. Marcos anuncia a presença de Jesus no mundo como um sinal imediato da vinda do reino de Deus. Jesus chegou, pronto, irmão, chegou o reino de Deus. Capítulo 1, 14, 15, capítulo 4, 1 e 34. Gil, quando eu falar que Marcos, ou qualquer livro que eu escolher, trata de um assunto, eu tenho que provar? Tem. Coloca a referência. Do mesmo jeito é quando você vai pregar. Você dizer que está na Bíblia e não dizer que está onde está escrito, o povo vai acreditar. Se o povo não acredita, você acha que o professor vai acreditar? Não é verdade? Eu estou ajudando. Não está legal aqui. Pode perguntar, viu? Aquele negócio de mulher esteja calada na igreja não funciona aqui não. Pode perguntar. Também não funciona comigo. Muito bem. O reino de Deus chegou. Cadê ele? Lá vem. Andando às margens do Rio Jordão, se aproximando de João Batista. João Batista pregando, João Batista batizando, e ele chega. É esse reino aí que vem andando como nós andamos, comendo como nós comemos. Mas quando se trata de pecado e de justiça, ele é muito diferente de nós. Mas ele era humano como nós, claro, só que mais humano do que nós. Não é? Veja como você trata seu semelhante, que você sabe disso. Obras do reino. Uma característica típica de Marcos é que ele dedica mais espaço aos atos do que aos discursos de Jesus. Ele destaca as atividades dos registros mediante o uso da palavra grega elteos, que significa, Que significa imediatamente. Era uma ação contínua. Acontecia isso, imediatamente acontecia outro, imediatamente acontecia outro. Onde tem a palavra imediatamente é o teos no grego. E aí, essa ação contínua, rápida, fez com que o público-alvo dele entendesse: esse Jesus é de obras e este reino é inabalável, é incrível. Na sua morte e ressurreição, que é o auge de tudo o que está acontecendo com Jesus, os milagres, a comunhão com os pecadores, a escolha dos discípulos, ensinamentos sobre o reino de Deus, tudo o que ele fazia e falava estava inserido no contexto do amor oferecido pelo Filho de Deus, que tem o seu clímax lá na cruz e na ressurreição. Tudo apontava para o final. Havia uma planta e havia as bases e a construção toda até a obra ficar acabada. A obra acabada era ele na cruz. Digamos, Fabrício, que você fosse o diabo. Digamos. E aí você queria acabar com o plano de Deus. Se o plano dele o plano de Deus é que Jesus chegasse até a cruz, morresse, ressuscitado e fosse assunto ao céu,
qual seria, deixa eu ver se você tem vocação para ser diabo, qual seria a sua tática para atrapalhar essa obra? De que Jesus cumprisse a obra, o clímax na cruz de ressurreição, qual seria? Deixa eu ver se você tem vocação. Vai, entrega o rolo. Você chegaria no Getsemane quando ele estivesse orando e dizia para ele: desiste, tem pena de ti mesmo, Senhor. Alguém falou isso para ele? Para que o Senhor está dizendo que vai morrer? Que história é essa? Aí ele diz para Pedro que seria mais ou menos assim, desse perfil de Fabrício: arreda de mim. Isso é uma forma de dizer: estou com saudade, viu, vai? Tá bom, meu filho? É uma forma de dizer: estou com saudade. Que eu sempre lhe usava como exemplo. Bom. Aí nesse caso, vai fazer com que a natureza humana de Jesus fosse atingida para desistir, faz com que os teólogos analisem a cristologia de que na pessoa de Jesus havia a natureza humana, que tinha as suas fragilidades, mas também havia a natureza divina, que tinha a sua potencialidade, de tal forma que a natureza divina potencializava a humana, até que o Jesus, filho de Maria e José, conseguisse concretizar a obra redentora. O que Deus decretou está decretado, e não tem quem possa intervir e atrapalhar esse plano. Ele vai ser sempre executado e nunca frustrado. O clímax de tudo que ele estava fazendo e falando era a cruz, era a ressurreição. A autoridade e o pecado sem perdão tem um destaque. Mateus também fala do pecado sem perdão, que é a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Provavelmente ele copia de Marcos essa ideia. Marcos não foi apóstolo, era muito novo ainda, então provavelmente o que ele está registrando de que parecia ser testemunho ocular, ele pegou de alguém. Essa é uma dedução muito lógica de que ele tenha pego de Pedro. Marcos demonstra as reivindicações messiânicas de Jesus, enfatizando sua autoridade com o Mestre. Capítulo 1, versículo 22, mostra que Jesus ele está ensinando. Pastor, ensina? Ensina. E todo líder na igreja tem que ter capacidade para ensinar. Porque se depender tudo do pastor, você está entendendo o que eu estou dizendo? Quem é líder de criança tem que ter capacidade de ensinar. Quem é líder de jovem, capacidade de ensinar. Quem é líder de louvor, de arte que for aí, tem que ter capacidade para ensinar. Se não tiver capacidade para ensinar, senta para aprender. E aonde? Aqui tem lugar. A sua autoridade, a autoridade desse Messias é sobre Satanás, sobre o pecado, o sábado, a natureza, a doença, a morte, as tradições, o templo, manda mais, que ele manda em tudo, comanda tudo, está no comando de tudo. Por isso que o nome do meu canal é Deus no comando. O pecado, ele pode ser perdoado. É só vir a Jesus que ele perdoa. Ele perdoa aquela mulher, perdoou aquele homem ali, perdoou aquele grupo ali. Até na cruz ele disse assim: Pai, perdoa quem não sabe o que faz. Mas teve um grupinho que atribuiu todas as obras de Jesus a Satanás, dizendo: ele faz isso é porque ele está possuído por demônio. E isso foi atribuir ao Espírito Santo que estava em Jesus, dizendo ser o espírito do diabo. Isso foi a blasfêmia sem perdão. E essa blasfêmia sem perdão, que foi contra o espírito que estava em Jesus, foi considerado na teologia de Pedro como o pecado sem perdão. Aí está a questão teológica do livro que eu abordei e que eu iria ser avaliado pelo professor. Aqui eu coloquei resumido, por quê? Porque eu estou dando uma aula, mas isso aqui poderia estar muito mais extenso. Não é só esse pontinho aqui não.
Você não tem que fazer exatamente como você está vendo no slide, porque aqui são pontuações para eu falar com você na hora da aula. Porque no slide a gente não pode colocar um livro. Concorda comigo? Vamos seguir.